O pastor, a semana passada, antes da pregação, ele falou sobre adoração. Ele falou algo importante, que sem compaixão não havia, alguém se lembra? Não havia adoração. Então, façam comigo qualquer coisinha, falem lá. Que sem compaixão não havia adoração. E também falou outra coisa muito importante, que a adoração era o quê? Um estilo de vida. Amém? E hoje está muito na moda dizer que é tudo um estilo de vida, não é? Ser vegan é um estilo de vida, ser fitness é um estilo de vida, vir à igreja é um estilo de vida, mas então ser um estilo de vida não define aquilo que é a palavra, mas sim aquilo que nós fazemos, certo? Amém? Então o que é a adoração? É a resposta à revelação de quem Deus é. Concordam comigo ou não? A adoração é a resposta à revelação de quem Deus é. E ao longo destas semanas nós temos falado muito em viver dias de restauração. Não sei se lembra da pregação da Vera. A Vera falou que era necessário sermos cristãos maduros, não é? O David também falou em princípios que eram preciso viver, princípios de descanso, que era preciso viver com Deus. Amém? Porque também quando estamos aquietados nós ouvimos a voz de Deus. E o pastor, a semana passada, falou no quê? Lembram-se? Que sejamos referência aonde? Na cidade. Amém? Está tudo tão caladinho. E claro que tudo isto vai fazer o quê? Convergir num só propósito. Porque Deus não faz nada cujo propósito final não seja Ele. O que é que diz a palavra? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Até onde nós ficamos no meio desta história, onde é que nós estamos nisto? Não é? Onde é que nós ficamos? Nós estamos nele. Amém? Porque em Efésios diz que nós estamos nele, que antes da fundação do mundo nós já estávamos nele. Amém? Então, meus queridos, Deus criou-nos com um propósito. Para quê? Para o louvor da sua glória. Amém? Até eu quero começar por ler Isaías 29:13. Abram lá as vossas Bíblias. Diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Amém? Então, quantas vezes já nos aconteceu estarmos a louvar, a adorar, até mesmo no nosso tempo devocional em casa, e a nossa mente não está inteiramente presente. Já aconteceu ou não? Não vos aconteceu a mim já? Já me aconteceu muitas vezes estar aqui, mas a minha mente se calhar estava noutro lugar. E eu lembro-me perfeitamente também quando andava na escola, uma vez o diretor de turma chamou os meus pais à escola a dizer que eu não estava nas aulas. Os meus pais ficaram super aflitos, né? Então, mas eu mando a filha para a escola e ela não está nas aulas. Eles estavam-lhe a dizer: não, ela está presente, a cabeça dela é que não está. Eu era uma sonhadora, eu estava dentro das aulas, mas pronto, eu sonhava, não é? E aqui nós vimos que realmente aquele povo tinha o coração dividido, não é? E Deus quer-nos por inteiro. Então que hoje nós possamos estar aqui por inteiro, não é? O nosso coração não esteja dividido, que a nossa mente, o nosso coração esteja em sintonia com Deus. Amém? E o que Deus tem ministrado realmente ao meu coração é que estamos a viver tempos de restauração. Mas a restauração não é só de uma forma, de alguma coisa, mas é a restauração do quê? De uma essência. Amém? E para haver restauração na cidade, não é? Como falou o pastor a semana passada, sermos influência na vida dos outros, não é? Tem que haver o quê? A restauração da nossa adoração, a restauração da nossa essência, porque senão nós não conseguimos levar isso lá fora. Então eu quero perguntar aqui quantos fazem parte do Ministério de Louvor. Quantos fazem parte do Ministério de Louvor? Amém? E quantos sacerdotes estão aqui? Quantos são? Alguns levantaram as mãos, outros não. Porquê? Porque nós pensamos que o Ministério de Louvor é só para alguns, que é só para os levitas, não é? Mas ninguém aqui é da tribo de Levi, não é? E ninguém aqui pertence ao Antigo Testamento, não é? Então todos fazemos parte do Ministério de Louvor. Então o que é o Ministério de Louvor? O que é que quer dizer ministério?
serviço. Amém, David, amém. Então eu vou fazer a pergunta de outra forma. Não é? Quem aqui faz parte do serviço de louvar a Deus? Amém. Todos nós fazemos parte. O que é que diz a palavra de Deus? Tudo aquilo que tem fogo, louva ao Senhor. Então todos temos fogo, estamos vivos, amém? Todos fazemos parte desse ministério, não é só para alguns. A igreja toda pertence a louvar a Deus, amém? E a adoração não é só para músicos, como eu disse, não é só para alguns. A adoração é para toda a igreja. Porque o Pai procura o quê? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Então o Pai procura quê? Filhos. Amém? Filhos. A adoração então não é só um dia da semana, não é? A adoração é dia e noite sem cessar, como muitas vezes nós cantamos isto, não é? Dia e noite sem cessar. Tudo onde Jesus é o centro, isso chama-se o quê? Adoração. Amém? E nós sabemos que ao longo deste tempo, após o Covid, houve uma grande ruptura na igreja, não é? E por várias razões, nós até hoje temos tentado tapar essas brechas, essas rupturas, não é? Não tem sido trabalho fácil, não, é verdade, não tem sido. E como todos pensamos de forma diferente, temos forma de adoração diferente, temos forma de ver a música diferente, mas precisamos todos estar no quê? Na mesma visão, não é? Numa só visão. Porque a palavra diz que sem visão o povo perece, amém? Então realmente não tem sido tarefa fácil alinhar a nossa visão, alinhar o nosso coração, o nosso pensamento, mas temos tentado restaurar isso, amém? Eu acredito que todos nós temos esse desejo. E quando eu falo em restauração, eu não falo só restauração numa coisa como eu disse no princípio, ou de alguma forma de culto, não é? E vocês perguntam, então do quê? O que é que tu estás a falar de forma de restauração? Trazer de volta ao coração de Deus, amém? Um tempo de perdão, um tempo de comunhão, um tempo de reconciliação, de crescimento, maturidade espiritual. Como já disse a Vera, nós precisamos ser cristãos maduros, não é? E ao falar de restauração faz-me lembrar uma passagem de Amós, podemos abrir, Amós 9:11. Deus traz aqui uma promessa importantíssima, não é? Diz assim, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Então, quando fala aqui de restauração, não fala só da restauração do tabernáculo, não é? Eu acredito que fala de mais alguma coisa, não fala só da estrutura. Porque ao ler o versículo, isto faz-me lembrar o quê? Dá uma sensação que Deus tinha saudades do tabernáculo de Davi, tinha saudades daquela adoração, não é? Que havia algo especial que nenhum outro tinha, não é? Nós vemos tantos outros tabernáculos que foram levantados, que foram edificados, não é? Que foram reconstruídos, mas o que é que poderia ter chamado tanto a atenção de Deus, não é? Que não houve em nenhum outro? Era como se Deus estivesse a dizer ali, eu tenho saudades da adoração de Davi, não é? Eu tenho saudades da essência, do mover, da unção que havia naquele lugar. E porque Davi conhecia o coração de Deus, não é? Ele era reconhecido como o quê? O homem segundo o coração de Deus, não é? Então no tabernáculo de Davi, olha, nós podemos ler 1 de Crônicas 16, por favor. 16:1. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhes tinha armado, e ofereceram holocaustos, sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então nós vemos que no tabernáculo de Moisés os sacrifícios e holocaustos eram de animais, eram sacrifícios queimados, não é? Havia ali também o véu que separava do lugar santo do lugar santíssimo. Mas na tenda de Davi, o que é que nós vemos aqui? Que os sacrifícios eram pacíficos, não é? O sacrifício de animais deram lugar ao quê? Sacrifícios de louvor, não é? De agradecimento, de alegria, não é? De comunhão. Davi repartiu com todos, não é? O acesso era livre à presença de Deus, não é? Tudo era espontâneo, certo?
E Deus pediu o quê a Davi? Olha, coloca lá no pé da arca da aliança, né? Coloca 24 sobre 24 adoradores que adorem, não é? Músicos que adorem. Então havia ali um ambiente de glória naquele lugar. E eles profetizavam o quê? O que é que eles profetizavam? Digam lá. O que é que vocês acham que naquele tempo se profetizava naquele lugar? A grandeza de Deus, amém? A grandeza de Deus. Eles declaravam o reino de Deus, a grandeza, a sua santidade, e os salmos são prova disso, amém? E a continuação da 1 de Crónicas 16:8, que diz assim, o que é que eles profetizavam? Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe e salmodiai-lhe, falai as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração de que buscam o Senhor. Quem é que está aqui que busca o Senhor? Eu busco, amém? Também diz assim, cantai ao Senhor toda a terra, anunciai dia a dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? Então isto é maravilhoso, não é? Dizer e proclamar a palavra de Deus sobre a terra é maravilhoso. E voltando um bocadinho atrás a Amós, mostra-nos que a adoração naquele lugar tinha acabado, não é? Por isso é que Deus tinha saudades daquele mover. E o que é que isso nos mostra para nós, enquanto igreja, enquanto pessoas? Quando falo de restauração, eu não falo de restauração da nossa casa, não é? Enquanto igreja, enquanto edifício em si, mas do nosso lar. E vocês perguntam assim, então, mas qual é a diferença entre casa e lar? Porque nós, casa, podemos erguer umas paredes, colocar um telhado, não é? Podemos minimamente lá dentro habitar, não é? Protegidos do sol, do vento, da chuva, não é? Mas o lar, podemos ter a melhor casa, mas às vezes o lar não é aquilo que Deus deseja, amém? Podemos ter a melhor casa e não o melhor lar. Porque casa é uma estrutura, mas o lar é o quê? É um ambiente que nele existe, amém? Então nós podemos ter a melhor casa, mas não ter o melhor ambiente. E então eu pergunto, o que é que nós queremos carregar? Não é? Queremos carregar a estrutura ou queremos carregar o ambiente? Eu não falo só aqui na igreja, mas mesmo nas nossas casas, o que é que nós podemos mostrar dentro das nossas casas? Não é? O que é que nós carregamos em nós? Que os outros possam ver em nós? Não é? É somente a estrutura das coisas ou somente o ambiente que existe dentro de cada um de nós? E nós temos que transparecer esse ambiente, irmãos. Nós somos portadores do quê? Da glória de Deus. Amém? Nós temos o quê? O Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E lá em Atos 15 fala nisto, né? Esta palavra é confirmada lá em Atos 15, que onde Deus iria voltar e reedificar o tabernáculo caído de Davi. Não é? Isto é motivo de alegria para nós, acho eu, não é? E por vezes o que é que nós vemos neste lugar, nesta estrutura? Não é? O que é que nós vimos? Por vezes uma igreja sem alegria, sem crescimento, cansada. E isto preocupa-me um bocadinho, não é? Ir aqui e ver o povo desanimado, isto preocupa-me, não é? Porque todos acabamos por sentir cansados e desmotivados porque nos contagiamos uns aos outros, não é? E eu não sei se fui só eu que me senti dessa forma, se vocês também se sentiram dessa forma, não é? Então precisamos trazer de volta ao quê? A essência. Precisamos de restaurar o altar da adoração. Temos que voltar aonde? Ao primeiro amor, não é? Adorar até que nada mais importe, não é? Porque o propósito da nossa vida é o quê? Adoração, não é? Nós nascemos para adorar. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. E adoração não é só cantar, não é? Não é só cantar, não é só música, porque há pessoas que tocam e cantam muito bem, mas não adoram, não é? A adoração é o quê? Uma entrega total da nossa vida a Deus. Amém? Amém. Então não é o som, não é a multimédia, não é o muito fazer, como disse o David outra vez. Não é. Faz parte, mas não é tudo. O que vai fazer, o que vai dizer se somos altar de adoração ou não, é a nossa postura, não é? É a nossa forma de estar, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, não é? E com todo o amor, irmãos, e com todo o temor e com todo o carinho que vos digo isto, não é?
um ambiente onde nós temos alegria, não é? Um ambiente de glória, como vimos há bocado. Pessoas que vêm domingo após domingo a este lugar. Não dá para entender como ficar parado ou estático neste lugar. Não dá. Não dá. Quantas vezes nós precisamos estar aqui em cima? Quem é que quer orar? Não é? Quem é que quer cantar? Olha, levanta as tuas mãos, salta, não é? Faz alguma coisa. Mas o que é que nos atrai a fazer isso? É o quê? É o conhecimento de quem é o Pai. É o conhecimento de quem é Deus. Amém? Então não é a música, não é o muito fazer, não. É tu saberes quem tens dentro de ti. É o Pai, não é? Porque o Pai procura os filhos, não é? E o que nos faz estar é o que nos faz estar dentro do coração do Pai. É o seu amor que nos atrai, não é? É o seu amor que nos faz levantar as mãos e saltar. É o seu amor que nos movimenta, é o seu amor que nos cura, que nos liberta. É o seu amor, amém? Porque só uma adoração verdadeira e contínua diante de Deus pode derrubar altares de legalidade que o inimigo trouxe a este lugar, a esta geração e a esta nação. Amém? Só uma adoração verdadeira. Porque a presença de Deus para nós é de um valor incalculável, irmãos. O que é que diz o Salmo 84:10? Vale mais um dia em sua casa do que 1000 outros em qualquer outro lugar, não é? Então, é maravilhoso termos a presença de Deus. E Deus criou-nos para ter comunhão, estarmos íntimos com Ele, não é? Viver nele. E quando nós falamos em intimidade, isto faz-nos relembrar o quê? O princípio da criação, certo? Quando lá em Gênesis Deus colocou Adão e Eva no jardim, e eu considero que isto foi uma semente, a primeira semente do reino de Deus na terra. Porquê? Porque Deus trouxe abrigo, trouxe alimento, trouxe segurança e trouxe o quê? Adoração. Amém? Então, porque todos os dias também eles na viração do dia eles faziam o quê? Eles estavam com Deus, não é? Eles tinham intimidade com Deus. Mas logo após o pecado, o que é que aconteceu? Não é? Deus pergunta assim para Adão, onde é que tu estás? Adão, onde é que tu estás? Não é? Então como é que um Deus omnisciente, omnipresente, não é? Pergunta uma pergunta destas, não é? Faz uma pergunta destas. Deus não saberia onde é que eles estariam? Sim, claro que sim. E eles esconderam-se de Deus, mas eles esconderam-se de Deus, não é? Eles esconderam-se com o quê? Vocês sabem, digam lá, esconderam-se com o quê? O que é que eles esconderam? Folhas de figueira. Amém? Então já pensaram quantas pessoas podem estar neste lugar escondidas atrás de uma máscara, de uma folha de figueira? Não é? Elas podem vir domingo após domingo, mas estarem escondidas, não é? E o que é que Adão e Eva esconderam de Deus? Falem lá comigo, o que é que vocês acham que eles esconderam? Digam qualquer coisa. Coração, desaudiência, a nudez, não é? A vergonha, o pecado. Mas há algo mais profundo que isso. O que é que eles esconderam? A intimidade. Não é? Porque aquilo que era intimidade o diabo transformou em quê? Em vergonha. Então eles esconderam a intimidade. Agora digam-me lá, após o pecado, Adão e Eva foram destituídos da glória ou destituídos do jardim? Foi da glória. Amém? Porque infelizmente nós podemos correr o risco de estar no jardim, mas não ter a glória. Não termos o Espírito Santo connosco, não é? Podemos correr esse risco. E eu pergunto, será que nós estamos no jardim com a nossa igreja toda bonita, não é? Com os melhores instrumentos, com bons cantores, com uma boa multimédia, com tudo o que há de moderno. Mas será que nós temos a presença ou não de Deus? Não é? Podemos estar sem a presença, longe da glória. Já pensaram nisso? Pode ser tudo só estrutura. Não é? E nós precisamos restaurar a essência em nós. Não é? Será que se Deus hoje perguntasse para cada um de nós, olha, onde é que tu estás? Qual seria a nossa resposta? A minha se calhar seria, olha, estou aqui a pregar, estive ali a cantar. Vocês podem dizer, estou aqui no culto, domingo. Não é? Mas antes de tudo aquilo que nós fazemos, nós somos o quê? Filhos. Não é? Filhos. E a melhor coisa que nós podemos ser chamados, é de filhos de Deus. Amém?
Nós somos filhos. Isto devia estremecer este lugar. Somos filhos de Deus. Amém? E se estamos aqui hoje na comunidade cristã Rio de Vida, isto tem que valer a pena. Nós não estamos aqui por acaso. Né? Ninguém nos obrigou a estar aqui. Então isto tem que valer a pena estarmos aqui. Amém? A palavra diz o quê? Que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então não é a manifestação do apóstolo, não é a manifestação de um pastor, de um evangelista, de um mestre, mas a criação anseia pela manifestação dos filhos. Amém? Porque há um som que sobe aqui do barreiro, né? Quando os filhos estão juntos, no mesmo propósito, na mesma visão e na mesma direção. Sabem qual é? O que é que diz 2 de Crônicas 7,14? Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a igreja. Não. Perdoarei os pecados e sararei a terra. A terra, não é só a igreja, a terra. Amém? Então Deus quer sarar, Deus quer curar o seu povo. Né? Deus quer sarar o bairro, a cidade. E nós temos de estar prontos para isso. Amém? E nós hoje vemos uma igreja a fazer o quê? A cultivar tristeza, apatia, amargura, desmotivação. Não é? E basta ver uma igreja que não adora, que não louva, que não intercede, que o diabo fica feliz. Acreditem, o diabo fica feliz, vai nos impedir de fazer muito mais. Não é? E a nossa arma de batalha espiritual mais poderosa é o quê? É a adoração com o coração quebrantado diante de Deus. Amém? Então temos que ser muito mais, né? Mais do que meros assistentes de culto. Temos que viver a nossa identidade. Ser mais do que filhos que cantam, que tocam. Ser filhos que adoram. Ser filhos que oram e que intercedem. Amém? Verdadeiros adoradores. Não é? Aqueles que querem restaurar o ambiente, ser influência na cidade, têm que fazer muito mais. Amém? Não podemos só vir aqui domingo após domingo. Temos que estar juntos, na mesma visão, na mesma comunhão, intercedendo ao Pai. E como eu já falei, todo o ser que respira, louva ao Senhor. Então isto é motivo de alegria. Amém? E o reino de Deus é o quê? Não é comida nem bebida, é justiça, paz, alegria. Então a alegria é um fundamento para todos aqueles que creem em Jesus. Amém? É alegria. Então precisamos ser alegres. A igreja precisa de ser alegre, não é? Por vezes temos tanta vergonha de estar aqui embaixo a cantar, a louvar, a saltar. Mas a igreja precisa de ser alegre. Há bocado o pastor falou nisso, né? Havia uma pressão aqui. E realmente nós por vezes vimos um culto tão fechados, com um peso em cima de nós, quando nós deveríamos vir com o nosso coração sincero, o nosso coração pronto para louvar somente Jesus. Amém? Adorar somente Jesus. E talvez a chave para a nossa vida hoje, e que Deus se vai agradar, é adoração, porque é a chave que atrai o coração de Deus. Amém? Porque se houver aqui neste lugar, nesta igreja, não é? Uma igreja que adore, eu acredito que os céus do barreiro vão abrir e a cidade vai ser transformada. Amém? Mas é preciso adorarmos. E lembrem-se, adoração não é música, adoração não é cantar, não é estar somente prostrado. Adoração é a nossa vida rendida a Deus. Amém? Adorar de forma genuína e espontânea, como aquela mulher que entrou na casa do fariseu. Não é? Ela não se importou com o protocolo da sociedade, com aquilo que estava a acontecer naquele momento. Ela simplesmente lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Amém? Então aquela adoradora ensina-nos o quê? Que a adoração é um lugar de entrega. Amém? Ela deu tudo aquilo que tinha. O que é que nós temos mais precioso hoje? É a nossa vida. Amém? Temos que entregar a nossa vida. Então eu esta manhã digo-te, entrega-te de coração. Não é? Entrega-te ao ministério, entrega-te ao serviço. Não é? E adora por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez. E adora de forma genuína, não é? Sem distração, com sensibilidade, como disse o pastor há um tempo atrás. Não é? Adora. Eu só pergunto hoje, qual é a nossa resposta? Não é? Deus não responde a perguntas. Deus responde a respostas. Qual é a tua resposta hoje perante esta
mensagem? O que é que tu vais fazer com a adoração? Amém? O que é que tu vais fazer? Então entrega-te. Entrega toda a tua vida diante dele. Porque nós não somos só pessoas que estamos aqui por acaso. Não é? Nós somos filhos que adoram o Pai. E como filhos, vocês são filhos, são pais, sabem quão precioso é podermos dizer ao Pai o quanto amamos, quanto gostamos de estar com Ele. Amém? Então que esta manhã tu possas pensar nisso. Não é? Dá uma resposta a Deus esta manhã. Amém? Eu não sei qual é a tua resposta, mas eu quero orar. Amém? Vamos chegar de pé. Ai, Deus. Pai, nesta manhã, Deus, vem-nos visitar com o Teu Espírito Santo, Deus Pai. Tu possas ministrar as nossas vidas, Deus, em conversas, Deus, quando estamos em comunhão uns com os outros, Deus, até mesmo, Pai, nos nossos sonhos, Deus. E, Paizinho, tal como o rei Davi, Deus, Pai, nós também buscamos a Tua presença, Deus, Pai. Nós queremos tocar, Pai, o Teu coração, Deus, Pai. Queremos tocar a Tua glória, Deus, Pai. E sabemos que a Tua presença em nossas vidas é aquilo que nos traz a cura, Pai, nos traz libertação, Deus, nos traz alegria, Deus, Pai. Nos traz paz, Deus, Pai. Então, Pai, que a Tua presença hoje, Deus, nos faça sentir, Deus, Pai, o Teu amor, Deus, Pai, a Tua santidade, Deus, Pai. Também que a Tua presença, Deus, Pai, possamos ser, na Tua presença possamos ser corrigidos, Deus Pai, no nome de Jesus, Deus Pai. Repreendidos em amor, Deus, porque necessitamos também de ser repreendidos em amor, disciplinados, Deus, como o Pai disciplina os seus filhos, Deus Pai. Pai, nós queremos estar ao pé de Ti, Deus, e aprender de Ti, Deus Pai. Queremos voltar a encontrar, Deus Pai, em Ti, Deus Pai, o nosso primeiro amor, Deus Pai. A essência, Deus Pai, a essência da nossa adoração, voltar, Deus, ao coração de Deus, Pai, no nome de Jesus, Deus Pai. E se há alguma coisa, Deus, que nos impede, Deus Pai, de voltar à essência, Deus, é o primeiro amor, Deus, mostra-nos, Deus Pai, para que não sejamos rejeitados por Ti, Deus Pai. Então vem-nos mostrar, Deus Pai, aquilo que nós temos que abdicar da nossa vida, Deus, do nosso eu, do nosso ser, Pai, para realmente adorar-te, Deus Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Nós queremos dizer que Te amamos, Deus, que Te louvamos, Deus, acima de todas as coisas, Deus Pai. E queremos realmente, Pai, ficar prostrados aos Teus pés, Deus Pai, ungir, Pai, os Teus pés, Deus, com as nossas lágrimas, Deus Pai, e dizer o quanto Te amamos, Pai. Então, Deus, Tu possas tocar na vida de cada um, Deus, nesta manhã, Deus. Tu possas ter falado ao coração de cada um, Deus Pai. Tu possas, Pai, penetrar, Deus, no mais íntimo de cada um, Senhor, e trazer de volta o seu primeiro amor, Pai, no nome de Jesus, Deus. Não nos rejeites da Tua presença, Deus, não nos lances fora da Tua presença, Deus Pai, e traz-nos a alegria da Tua salvação, Senhor. Faz de nós um povo mais alegre da terra, Pai, no nome de Jesus, Deus. Nós queremos, Pai, realmente proclamar a Tua verdade, proclamar a Tua santidade, Deus Pai. Proclamar o reino de Deus, Pai, sobre toda a terra, Deus Pai, no nome de Jesus, Deus Pai. Então Te pedimos, Deus Pai, nesta manhã, Deus, faz de nós vasos nas Tuas mãos, Deus Pai, e muda-nos, Senhor. Muda-nos para Ti, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Amém.